Dexter Morgan era um serial killer que assassinou centenas de pessoas enquanto se escondia à vista de todos como analista de respingos de sangue para Miami Metro. No entanto, nas primeiras temporadas, nenhum dos principais detetives do departamento suspeitava de nada nenhum, exceto o sargento James Doakes, é claro. Desde o início, Doakes sentiu que havia algo errado com Dexter. Seus instintos eram afiados como navalhas, e suas suspeitas foram confirmadas na temporada 2 quando descobriu que Dexter era o açougueiro de Bay Harbor. Neste vídeo, vamos decompor exatamente como Doakes capturou e descobriu que Dexter era um serial killer e como seu próprio passado sombrio, demônios pessoais e os erros fatais de Dexter trouxeram tudo à luz. Para fazer isso, precisamos entender quem James Doakes realmente era e por que isso o tornava desconfiado de Dexter desde o início. Contexto: Doakes é apresentado como um detetive sargento durão e de olhos afiados em Miami Metro e se torna o principal antagonista de Dexter durante as 2 primeiras temporadas. Uma das principais razões pelas quais Doakes constantemente tinha suas dúvidas sobre Dexter era seu histórico como ex-operativo de forças especiais que o havia exposto à violência extrema e o deixado com uma escuridão que espelhava a de Dexter, dando-lhe a capacidade de reconhecê-la. Passei anos. É perigoso. Essa escuridão em Doakes emergiu várias vezes ao longo da temporada 1. Por exemplo, durante o que parecia uma patrulha de rotina com Angel Batista, Doakes avistou um homem carregando mantimentos Jack Bayard, um ex-oficial de esquadrão da morte haitiano, conectado a crimes de guerra do passado de operações secretas de Doakes. Bayard fugiu imediatamente e Doakes deu início à perseguição. A perseguição terminou sob uma ponte, onde Batista, chegando segundos depois, ouviu 2 tiros e encontrou Bayard morto com um revólver por perto. Doakes alegou que Bayard atirou primeiro, mas o testemunho de Batista e a evidência de respingos de sangue sugeriram o contrário. Doakes havia atirado primeiro. Apesar dessas contradições, o caso foi abruptamente encerrado após uma ligação de Washington, citando questões sensíveis de relações exteriores. Nenhuma acusação foi apresentada e a verdade foi enterrada. Este momento revelou quão proximamente Doakes e Dexter se espelhavam. Doakes não matou apenas por dever, ele eliminou alguém que acreditava merecer morrer. Como Dexter, ele atuou como juiz e carrasco, guiado por um código pessoal moldado pela violência. Lembrem-se disso porque é importante e algo sobre o que falaremos mais conforme o vídeo progride. Em um cenário similar, mas distinto, Doakes tirou outra vida no trabalho, e isso nos mostra o quão traumatizado ele está. Após o assassinato de Alicia Barnes, executada com 2 tiros no peito e um na cabeça, Doakes imediatamente reconheceu o padrão como tiro triplo, uma técnica de forças especiais. A precisão apontava para alguém com treinamento militar, e o principal suspeito era seu marido, Curtis Barnes, um ex-Army Ranger como Doakes. Doakes organizou uma reunião com alguém da unidade de Barnes no Blue Wing Marina, apenas para encontrar o próprio Barnes esperando. O confronto foi tenso e pessoal. Barnes admitiu ter matado sua esposa em um momento de raiva, sobrecarregado pelo custo emocional da guerra e a luta para se adaptar à vida civil. Em um momento de vulnerabilidade compartilhada, Doakes confessou que havia deixado sua própria esposa por medo de fazer o mesmo. Eu a deixei, com medo de que se não fizesse, eu a mataria. A tensão atingiu o pico quando Barnes levantou sua arma, tentando matar Doakes. Agindo por instinto, Doakes disparou um único tiro fatal. Essa morte foi significativa, não apenas revelou a indiferença fria de Doakes em relação a tirar uma vida, mas também ofereceu um vislumbre de sua psique. Como Dexter, Doakes carregava seu próprio passageiro sombrio nascido do trauma e expresso através da violência. Ele literalmente admitiu que sua escuridão interior era tão profunda que se divorciou de sua esposa, a mulher que afirmava amar, porque pensou que poderia assassiná-la violentamente como Barnes. É por isso que ele viu através de Dexter. A mesma escuridão que vivia em Doakes era exatamente o que ele sentiu em Dexter. Mas o histórico militar de Doakes não era a única qual ele conseguia ver Dexter pelo que realmente era. Então continuem assistindo e se inscrevam se estão gostando do vídeo até este ponto. Doakes era um solitário completo. Apesar de relacionamentos passados, incluindo um com Maria Lagerta, Doakes funcionava como um solitário em Miami Metro. Seu temperamento agressivo e comunicação direta mantinham os outros à distância. Seu isolamento se torna dolorosamente evidente quando Debra, que ele trouxe como desculpa para sair
sair cedo de uma reunião familiar, se conecta sem esforço com sua mãe e irmãs. Enquanto Doakes permanece rígido e desconfortável, Debra estabelece uma calidez natural e conexão com sua família, que respondem a ela com a abertura e afeto que claramente desejam compartilhar com ele. Oh, tem certeza, a decisão é sua. Esta cena ilustrou dolorosamente como a raiva e escuridão de Doakes serviam como uma barreira defensiva contra a intimidade, mantendo até mesmo sua própria família à distância, enquanto facilmente recebiam uma virtual estranha em seu círculo de confiança. Também não é a única vez. Há uma festa. Você não gostaria de saber. Eu poderia dar muitos mais exemplos, mas o ponto principal é que Doakes nunca realmente se conectou com ninguém. No entanto, isso lhe deu uma vantagem. Seu isolamento permitiu que ele visse as coisas claramente sem amizades ou vínculos emocionais, nublando seu julgamento, que é provavelmente por que Dexter conseguiu evitar suspeitas por tanto tempo. Se vocês gostariam de me ver fazer um vídeo sobre este tópico, me deixem saber nos comentários. Olhando de fora, Doakes podia ver o que outros não conseguiam, que havia algo errado com Dexter. Enquanto todos os outros simplesmente trabalhavam com ele normalmente, Doakes notou o quão estranho e sinistro Dexter realmente era. Vocês podem se perguntar o que Doakes notou que todos os outros perderam, e honestamente, olhando para trás, é bem óbvio. Durante toda a temporada 1, Dexter agiu como um completo esquisito. Desenvolvimento. No início da temporada, mais tarde no mesmo episódio, quando a esposa de Mike Donovan, o homem que Dexter matou no início do primeiro episódio, está na delegacia perguntando sobre seu marido desaparecido, Dexter age estranhamente mais uma vez, e Doakes imediatamente percebe. O que você se importa? Coisa psicopata. Durante outra cena de crime na temporada 1, episódio 7, Circle of Friends, Doakes flagrou Dexter sendo estranho em torno de sangue, morte e gore. Você está ficando excitado aí, Morgan? Doakes deixa claro para Dexter exatamente o quão estranho ele acha que ele é, e Doakes está completamente justificado em fazer isso. Seus instintos. Por que isso? Conforme o caso do Ice Truck Killer se desenvolvia, Doakes só teve mais oportunidades de observar o comportamento de Dexter. Quando a vida de Angel estava por um fio depois de ser esfaqueado, o contraste gritante entre o desapego emocional de Dexter e a preocupação genuína de seus colegas se tornou impossível de ignorar. Enquanto todos se abraçavam com alívio ao ouvir que Angel sobreviveria, Doakes viu Dexter escorregar e o confrontou no elevador, fisicamente pressionando-o contra a parede com nojo. Isso te faz sentir. Tire suas malditas mãos de mim. O que torna esta interação importante, no entanto, é que mostra a Doakes que Dexter tem um lado sombrio, um lado menos inocente, mais calculista que ele mantém escondido em Miami Metro. Nesta cena, você pode ver a cara de serial killer de Dexter apenas por uma fração de segundo, sua máscara escorrega. Doakes definitivamente vê. Eu honestamente poderia dar 10 exemplos mais, e está me custando muito autocontrole não fazer isso, já que toda a interação entre a dupla era tão divertida. O ponto que estou tentando fazer é que o comportamento estranho contínuo de Dexter torna Doakes altamente suspeito. Se acontecesse uma ou duas vezes, Doakes provavelmente só pensaria que ele é algum nerd de laboratório estranho, que é socialmente desajeitado, mas o fato de acontecer com tanta frequência é o que faz Doakes suspeitar que Dexter está escondendo algo. O que torna esta interação importante, no entanto, é que revela a Doakes que Dexter tem um lado sombrio, uma persona calculista por baixo de sua fachada inocente que ele nunca exibe em Miami Metro. Nesta cena, Dexter momentaneamente deixa cair seu ato, sua máscara escorrega. Nós pensamos, o que não? Lagertha ignora o comportamento suspeito de Dexter, provavelmente devido a viés e desejo de evitar conflito. Doakes, menos preocupado com polidez, percebe as mentiras fracas de Dexter e fica cada vez mais suspeito. Confiando em seus instintos, ele segue Dexter até o estaleiro, onde o pega procurando em um container. Surpresa, filho da puta! Dexter tenta inventar outra desculpa, mas como alguém no Reddit colocou, Doakes tem uma reação alérgica a bobagens, o que leva a um confronto físico entre eles. Surpreso pelas habilidades de luta inesperadas de Dexter, Doakes percebeu que havia muito mais no nerd de laboratório do que até mesmo ele suspeitava, cimentando sua determinação de descobrir o que Dexter estava escondendo. Doakes já sentia uma escuridão em Dexter por seu histórico militar que lhe dava arrepios. Ele observou objetivamente o comportamento estranho de Dexter, e esta luta revelou que Dexter possuía habilidades de luta capazes de derrubar um marine ex-forças especiais
especiais habilidades que Dexter havia escondido de todos, combinado com a conexão misteriosa de Dexter com o Eye-Struck Killer. Essas revelações levaram Doakes a obsessivamente seguir Dexter na temporada 2, determinado a expor seu segredo sombrio. Ele segue Dexter todas as noites, até mesmo observando-o por horas na pista de boliche, convencido de que há algo sombrio se escondendo por trás da persona falsa de Dexter. Uma noite, Dexter nota um carro o seguindo e se prepara para atacar o motorista, pensando que é Little Chino apenas para descobrir que é Doakes. Quem mais você? Esperando. Isso só dá a Doakes mais razão para suspeitar dele. A dinâmica muda temporariamente quando Doakes pega Dexter em uma reunião de narcóticos anônimos e erroneamente acredita ter encontrado a explicação para o comportamento estranho de Dexter, vício em drogas. Este breve mal-entendido desperta simpatia em Doakes, que provavelmente se identifica com o custo mental de constantemente lidar com assassinatos brutais. Ele diz a Dexter para ficar limpo e temporariamente recua em sua vigilância, até que uma conversa com Debra revela que Dexter nunca nem fumou um cigarro, reacendendo as suspeitas de Doakes. Então, se eu fosse pior para esconder, Dexter, sentindo-se encurralado conforme Doakes cada vez mais desvendava sua vida, começa a lutar de volta estrategicamente. Ele deliberadamente sabota Doakes fornecendo análise incorreta de sangue no caso Craig Wilson, levando Doakes a interrogar implacavelmente um homem inocente. Quando Lagertha descobre a verdade através do arquivo de sangue de Dexter, ela manda o homem para casa, fazendo Doakes parecer tanto incompetente quanto instável. Esta jogada calculada danifica a credibilidade de Doakes justo quando ele está chegando mais perto de expor os segredos de Dexter, particularmente depois que ele solicitou arquivos relacionados ao massacre do estaleiro de Camilla Fig. Em outra ocasião, Dexter executou uma estratégia direta para descarrilar a investigação de Doakes. Quando Doakes o confrontou sobre seu passado misterioso sem registros iniciais, Dexter intencionalmente o provocou com palavras calculadas, antes de repentinamente dar uma cabeçada, então calmamente se afastar, totalmente ciente de que suas ações iriam provocar o temperamento volátil de Doakes. Como previsto, Doakes o perseguiu e o agrediu violentamente na frente de seus colegas, resultando em sua suspensão imediata. Este sacrifício tático efetivamente afastou seu perseguidor, enquanto retratava Doakes como instável e obsessivo para todos em Miami Metro, temporariamente protegendo a vida secreta de Dexter. Em uma busca desesperada pela verdade, Doakes invade o apartamento de Dexter e descobre sua coleção escondida de lâminas de sangue atrás do ar-condicionado, troféus confirmando suas suspeitas mais sombrias. Doakes leva as lâminas para o Haiti, organizando análise através de seu velho colega Leones. Em uma reviravolta do destino, no entanto, as lâminas são encontradas no porta-malas do carro de Doakes no aeroporto, fazendo dele o principal suspeito no caso do açougueiro de Bay Harbor. Isso permite que Dexter temporariamente escape da suspeita e até mesmo analise suas próprias lâminas de sangue. Imperturbável, Doakes usa um rastreador GPS no barco de Dexter e o segue até a cabana dos Everglades, onde Dexter havia matado Santos Jimenez. Lá, ele pega Dexter em flagrante com partes do corpo desmembradas. Isso mesmo, açougueiro de Bay Harbor. Doakes confronta Dexter sob mira de arma, mas apesar de acertar um tiro na coxa de Dexter, foi finalmente dominado. Após uma luta brutal através da cabana e em água do pântano até os joelhos, Dexter o deixou inconsciente com uma chave de estrangulamento. Doakes acordou preso na gaiola da cabana, preparando o cenário para o que eu acho que são os melhores episódios de toda a série. Episódios que nos dão uma olhada profunda nas psiques de ambos os homens, permitindo-nos entender completa e verdadeiramente por que Doakes sempre soube que algo estava errado com Dexter. E se vocês pensam que já sabem, continuem assistindo porque se surpreenderão. Mas antes de fazer isso, só quero lembrá-los de se inscrever com notificações ativadas, pois realmente ajuda o canal. Capítulo 4. Quando Doakes acordou preso na gaiola da cabana, seu confronto evoluiu para um duelo psicológico profundo. Dexter o provocou, sugerindo que a habilidade de Doakes de sentir sua escuridão vinha de sua natureza compartilhada como assassinos. Como eu disse no início do vídeo, você é um assassino. Eu pego. Sabia o que eu sou. Doakes rejeitou a comparação, insistindo que só matava enquanto estava em serviço, mantendo sua superioridade moral. Dexter defendeu seu código como superior ao sistema de justiça falho, argumentando que era uma barganha comparado aos processos legais que deixavam criminosos sair livres. Conforme suas conversas continuaram, momentos de conexão inesperada surgiram. Ambos haviam visto o sistema de justiça falhar, ambos entendiam violência e ambos seguiam códigos pessoais que frequentemente contornavam a lei.
Sua troca revelou um entendimento mútuo profundo. Apesar de sua hostilidade, cada um reconheceu no outro uma escuridão que a maioria das pessoas perdia. Um reconhecimento que alimentou sua rivalidade desde o início. Conforme seu confronto se aprofundava, Dexter refletiu sobre como o isolamento de Doakes havia levado a este momento. Se você tivesse um pessoal, agora mesmo, esta percepção influenciou o cálculo moral de Dexter. Com menos conexões pessoais que Dexter, Doakes parecia mais dispensável. Seu desaparecimento causaria menos dano colateral a vidas inocentes do que se Dexter confessasse e devastasse Rita, seus filhos e Debra. Conforme Doakes permaneceu preso, suas conversas continuaram por horas e dias, eventualmente se tornando repetitivas. Dexter repetidamente martelou o mesmo ponto, que Doakes era fundamentalmente um assassino também. Citando seu número inusualmente alto de tiroteios envolvendo oficiais como evidência, ele insistiu que esta escuridão compartilhada era porque Doakes havia sentido algo errado com ele desde o início. Independentemente, Dexter gradualmente percebeu que não podia e não queria matá-lo, sabendo que iria contra o código de Harry. Em vez disso, ele começou a falar com Doakes sobre a única outra opção que podia ver: se entregar. Esta decisão marcou uma mudança sutil, mas poderosa em sua dinâmica. Morgan, de nossas conversas, esta mudança sutil de Morgan e Sargento para Dexter e James refletiu um respeito mútuo recém-encontrado, embora relutante. Embora permanecessem adversários, eles brevemente se conectaram como dois homens que finalmente se entenderam e em algum nível apreciaram a escuridão um do outro. No entanto, esta conexão e suas conversas, que eu amei a propósito, foram terminadas pelo que eu acho que é o personagem mais odiado de todos, Lila West. A descoberta de Lila da cabana, usando o dispositivo GPS roubado de Dexter, forneceu uma resolução inesperada para seu dilema moral sobre se entregar. Enquanto Dexter lutava com a sugestão de Doakes de se render potencialmente protegendo seus entes queridos, mas sacrificando sua liberdade, Lila tomou as coisas em suas próprias mãos sem seu conhecimento ou consentimento. Chegando à cabana remota nos Everglades, ela metodicamente abriu as válvulas de propano e iniciou uma explosão que matou Doakes e destruiu evidências críticas. Este ato involuntariamente garantiu a liberdade de Dexter enquanto eliminava a única pessoa que havia descoberto sua verdadeira identidade. Ironicamente, as mesmas qualidades que permitiram a Doakes identificar a escuridão de Dexter, seu histórico militar, isolamento social e entendimento íntimo da violência, finalmente contribuíram para sua morte e enquadramento póstumo como o açougueiro de Bay Harbor. Durante seu jogo de gato e rato, a habilidade de Doakes de sentir o que outros perdiam o havia tornado unicamente perigoso para Dexter. Seu registro documentado de tiroteios envolvendo oficiais, reputação como solitário departamental e natureza notoriamente confrontacional o fizeram o bode expiatório perfeito. A evidência que Dexter havia cuidadosamente arranjado as lâminas de sangue no carro de Doakes, suas impressões digitais nas ferramentas de matar e seu desaparecimento inexplicado ordenadamente apontava para ele como o mesmo assassino que havia perseguido tão implacavelmente. Na morte, Doakes se tornou definido pela escuridão que havia reconhecido em Dexter. Então é assim como, e por que o sargento Doakes sabia que Dexter era um serial killer. Se gostaram do vídeo, certifiquem-se de